Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês como foi que eu me endividei com cartão de crédito e quase me afundei financeiramente. E no final deste vídeo eu vou te passar 3 dicas para você que está passando por isso. Eu consegui um cartão de crédito bem na época da Sexta-feira Negra, que é o Black Friday, não como se fala. E eles tinham me dado um limite de 1.000 euros. E eu estava no meu trabalho, trabalhando e conversando com uma companheira e falando de compras, disso e daquilo. Eu nem tinha passado, a verdade é que nem tinha passado pela minha cabeça de fazer compra esse dia. E ela falou assim: ai, tá nas ofertas já está aí as promoções com esse do Black Friday, não? Ela perguntou: você vai ir comprar, fazer compra? E eu, tão ingênua não, para falar a verdade, ingênua não. Eu, por não querer ser menos que ninguém, ser menor que ela, eu falei assim: eu vou chegar em casa e vou chamar meu marido para nós ir fazer compras, aproveitar que está aí o saldo, não, que está as ofertas, e vamos ir comprar. E chegando em casa, eu falei assim pro meu marido: meu bem, vamos aproveitar que está com as ofertas, que está com as promoções e vamos ir fazer umas compras. E ele não falou que não, né? E nós fomos fazer as compras. Tá, estão lá emocionado, comprando isso e aquilo, tá? E comprei. Comprei, no final eu gastei um valor de 800 euros. Só faltou 200 para gastar o limite do cartão e vimos para casa, bora para casa. Depois eu não fiquei muito satisfeita com isso e continuei comprando, não? Quer dizer, estourei o limite do cartão, né? E terminei de gastar os 200 euros que faltava. Só que aí eu não sabia que ele descontava no final do mês todo esse valor. Aí quando chegou no final do mês, foi aquela pancada que quando eu olhei o extrato do meu banco, eu vi aquela pancada que tinha descontado. Claro, entrou o meu pagamento e já descontou todo esse dinheiro. E eu fiquei, como se diz, desesperada, né? Como ia comer e pagar as contas. Aí eu liguei lá para saber, né, porque que tinha descontado assim todo de uma vez, né, esse dinheiro, esse valor. E a menina falou assim: não, mas você pode parcelar esse valor. Você pode parcelar até em 48 vezes. Olha a burrada que eu fiz. Aí eu peguei e falei assim: tá bem, então eu vou parcelar com o mínimo, né? As parcelas, o mínimo. E o mínimo das parcelas era 50 euros. E vai eu parcelar tudo isso em 48 vezes, acredito que foram, não sei. Não, foram mais de 48. Porque pagar 50 euros ao mês, aí você imagina. Primeiro, eles cobram os juros, né? Para depois começar a cobrar o valor da dívida. Mas isso não foi tudo, né? Minha irmã ia passar um dia de férias aqui comigo e ela me pediu para comprar essas passagens para ela. Como eu tenho mais experiência do que ela em comprar passagem pela internet, então ela me pediu: olha, me compra as passagens aí que eu te passo o dinheiro. E assim foi. Eu comprei as passagens para ela no mesmo cartão e depois eu parcelei essas passagens dela no cartão. E peguei o dinheiro e gastei. Em vez de eu pegar e pagar, não. Fui e gastei em outra coisa, na confiança que me ia entrar mais dinheiro para o outro lado. Só que, na verdade, não foi assim. Aí sim eu percebi no buraco que eu entrei, que foi aquele verdadeiro dor de cabeça. Mas foi uma bola de neve que começou só crescer e crescer. Como eu te falei, não entrou dinheiro da maneira que eu estava esperando que ia entrar. No meu trabalho, eu comecei a ganhar menos. Então, eu com 2 filhos, meu marido não estava trabalhando. Nesse momento, eu só
dependia do meu trabalho. Desse trabalho meu, nós tínhamos que comer, vestir, todas as coisas que tínhamos que fazer. Uma família de 4 pessoas só com o meu salário. Aí você imagina a bagunça feita. Aí sim, eu fiquei desesperada, já nem dormia de noite. Tinha uma dívida de 4.000 euros. Entre os juros e tudo, tinha uma dívida de 4.000 euros. E a única coisa que passou pela minha cabeça era de ir pelo banco, o meu banco, e pedir um empréstimo para terminar de pagar essa dívida do cartão de crédito. Porque normalmente o empréstimo, o juro do banco é menor do que os juros do cartão de crédito. Assim foi. Eu fui pelo banco, pedi um empréstimo e paguei um pouco dessas dívidas. Um pouco, não paguei toda. E afinal de contas, eu fiquei com uma dívida no banco e a outra dívida do cartão de crédito. Foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu tinha uma dívida muito alta e, como eu te falei, só estava eu trabalhando. Meu marido não estava trabalhando nesse momento, ele recebia uma ajuda aí, então era um complemento, uma ajuda. E foi muito sofrimento, porque tivemos que viver com o mínimo, mas com o mínimo de tudo. Nessa época, os meus filhos eram pequenos. Graças a Deus que eles ganhavam muita roupa e então eu não precisava comprar roupa nem calçado para os meus filhos. E eu e meu marido ia com o que tínhamos, né? E nessa história passou-se 4 anos. 4 anos se passou, eu, meu marido e meus filhos vivendo com o mínimo de tudo. Passando muita dificuldade, porque meu marido ainda demorou conseguir um trabalho estável. Ele conseguia trabalho de 2, 3 meses, assim. Aqui estava uma crise de desemprego e ele ainda estava doente, ele não podia trabalhar. Então foi muito difícil. Mas eu aprendi, o que eu aprendi com isso? Que eu não tenho que estar mostrando nada para ninguém. Eu não tenho que querer ser igual a ninguém. Eu não tinha por que querer mostrar para essa companheira minha de trabalho que eu era inferior a ela. Como eu não queria ficar por baixo, então eu agi pelo impulso. E depois fiquei eu com a dívida, emocionei, fui comprando e acabei terminando num buraco sem fundo. A dica que eu quero passar para você é: nunca confie no limite do seu cartão. Confia no seu orçamento. Sempre anote os seus gastos, por mais pequenos que eles sejam. Se não puder pagar à vista, provavelmente você não precisa disso. E também quero completar mais uma coisa. Não se preocupe se hoje você está um degrau abaixo. Amanhã é outro dia. E não se preocupe porque o seu vizinho está em outra situação melhor do que a sua. Não sabemos, você não sabe o que realmente ele está passando para pagar as faturas que ele tem que pagar. As faturas não, os boletos que ele tem que pagar. Porque eu posso falar por mim. Quem me via da maneira que eu estava vivendo não imaginava que eu estava vivendo uma verdadeira bola de neve. Sim, eu estava vivendo uma vida completamente oposta da realidade, da minha realidade. Bom, eu quero te pedir que comente aqui nos comentários qual desses erros você cometeu ou se tem algum erro diferente. Comenta aí que eu quero interagir com você.
Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!